Boa noite, gente. Tudo bem? Como vocês estão? Antes de começar a aula propriamente dita, eu vou fazer uma breve apresentação só para vocês saberem quem eu sou. Então, meu nome é Larissa, eu tenho 23 anos, eu estou no quarto período de terapia ocupacional. Já peço desculpas de antemão se o áudio estiver meio estranho. É a primeira vez que eu dou aula nesse formato, então é uma experiência nova para mim também. Então, conforme as aulas forem passando, eu vou tentar me ajustar para que fique uma experiência melhor para vocês. Esse é o meu segundo ano dando aula no cursinho. Eu dei o ano passado também, na frente de português. E minha experiência com o cursinho popular começou quando eu era aluna, no cursinho da USP de Ribeirão Preto, da onde eu sou. Então, eu já estive dos dois lados, como aluna e agora como professora voluntária. Então, qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer questionamento, se eu puder ajudar em alguma coisa, me coloco à disposição. O material que eu vou usar como base para montar as aulas serão os livros do Poliedro. E como os professores já devem ter mencionado, o ESAG disponibiliza o acervo deles. Então, ao final de toda a aula, eu vou indicar as páginas correspondentes àquele conteúdo estudado naquele dia, para que vocês façam uma leitura para complementar o conteúdo, para ver outros exemplos. Então, no final de cada aula, eu vou disponibilizar, vou colocar as páginas correspondentes ao conteúdo daquela aula. Além disso, eu vou disponibilizar também umas listas de exercício para fixar o conteúdo. E então, se vocês tiverem alguma dúvida, façam anotações, tanto nas aulas como na lista de exercício. Tragam essas dúvidas, não fiquem com dúvidas pelo caminho, porque agora pode ser uma coisa muito pequenininha, mas lá na frente vira uma coisa gigante, vira uma coisa monstruosa e pode comprometer o aprendizado. Então, por mais que pareça boba, nenhuma dúvida é boba. Então, façam anotações, tragam essas dúvidas, não fiquem com receio de achar que é uma dúvida boba ou alguma coisa do tipo, não é. Então, não deixe que lá na frente essa coisa vire coisa absurda e você prejudique outros conteúdos porque uma coisa lá atrás acabou passando. Então, não fiquem com dúvidas. Então é isso. Agora a gente vai começar a aula de hoje. Figuras de linguagem e funções da linguagem. Então agora a gente vai começar a aula de hoje. Figuras de linguagem e funções da linguagem. É um conteúdo base para outros conteúdos. Então tem que estar bem fixado, bem redondinho na cabeça, porque ele ajuda na interpretação de texto, ajuda na literatura. Então é uma coisa que ao longo da caminhada vai estar bem presente. Antes de entrar no que são figuras e no que são funções, a gente vai dar uma pincelada no que é denotação e conotação. Mais para frente vai ter uma aula só sobre esse assunto, mas agora a gente já vai dar uma introduzida para facilitar o entendimento. Então, denotação é aquela palavra usada no sentido literal, no sentido encontrado no dicionário. Tem até um macete que o pessoal usa, denotação, como dicionário. É meio bobinho, mas ajuda a entender que é aquela palavra usada no sentido literal, no sentido encontrado no dicionário. Já a conotação é a palavra usada de acordo com o contexto. Então, você tem que entender aquela frase, aquele verso, para entender como aquela palavra está sendo aplicada no contexto. Então, ela é usada no sentido figurado. E as figuras e as funções de linguagem, o que são? As figuras de linguagem, ela consiste na alteração semântica. Semântica, relembrando, é a alteração no sentido da frase. Então, as figuras de linguagem, elas consistem na alteração do sentido da frase. Já as funções de linguagem, ela se relaciona com a intenção ou pretensão de uma determinada linguagem. Como assim? É a forma com que cada indivíduo se expressa de acordo com o texto que ele quer ou para que ele quer mandar, ou para quem ele quer mandar esse texto. Então, agora a gente vai começar pelo primeiro tópico, figuras de linguagem. Figuras de linguagem são usadas como recurso de expressão com o objetivo de ampliar o significado de um texto para dar mais ênfase ou suprir a falta de um termo adequado. Então, ela tem a ver com a conotação, pois usamos as palavras em sentidos figurados. É muito encontrado em romances, poesias, propagandas, ensaios, manchetes, enfim, em vários lugares, em vários momentos, em todo lugar que tenha a intenção de dar à linguagem um colorido, uma graça, um floreio, um efeito de sentido. Ela é dividida em 4 tipos: figuras de linguagem de palavra, de pensamento, de sintase ou construção e de som. As figuras de linguagem de palavra, ela tem um foco maior na palavra ou na expressão que será usada
fora do seu significado original. Então, é uma aproximação de sentidos. Na figura de pensamento, as figuras são formadas a partir de elementos conotativos. Na de sintaxe ou construção, elas dão maior expressividade ao significado geral da frase e geralmente é usado para enfatizar. Nas figuras de linguagem de som, as figuras são constituídas a partir de parâmetros sonoros por meio de sons e para dar musicalidade. Então agora nós vamos começar a estudar o primeiro tipo, figuras de linguagem de palavra. Aqui do ladinho estão descritas as que nós vamos abordar. Então, vamos começar agora pela comparação. Comparação, ela qualifica características parecidas entre dois ou mais elementos usando um conectivo de comparação. Esse conectivo ele pode ser um como, tal qual, igual a, que nem, assim como, dentre outros. Então, no exemplo do Fernando Pessoa, ele diz: e tudo isso me pesa como uma condenação ao degredo. Então, como o conectivo de comparação, ele está fazendo a comparação de que a situação pesa tanto como uma condenação ao degredo. O que seria isso? Seria um afastamento, ou voluntário ou não, de um contexto social. Seria como se fosse um exílio. Então, a situação é tão difícil para ele como se fosse um exílio. Então, tem o conectivo de comparação, é uma comparação. Já a metáfora ela é uma comparação sem o conectivo. O conectivo está ali subentendido no contexto da frase. Então, quando tem aquela música que diz você é luz, é raio, estrela e luar, é uma comparação implícita. Não tem um conectivo falando você é como uma estrela, você é como o luar. E quando você pega literalmente para entender o contexto da música, não faz muito sentido a pessoa ser um luar, a pessoa ser uma estrela. Fica meio esquisito quando você pensa literalmente, não é? Então, a pessoa é como se fosse. Só que o como, ele está subentendido, ele não está explícito no contexto. Outros exemplos. Meu coração é um balde despejado. Meu coração ele é como se fosse um balde despejado. Ele não é literalmente um balde despejado. O conectivo ali, como, está subentendido no contexto. Além disso, muitas metáforas são usadas como xingamentos ou gírias. Então, por exemplo, quando eu digo, vai lá, seu banana, não é a banana especificamente, a fruta. Ou quando eu digo, ela é uma gata, cara. Ela não é uma gata, ela é uma moça muito bonita. Então, não tá ali subentendido que é uma comparação, mas não tá explícito. Outra figura de linguagem é a catacrese, palavra usada no sentido figurado. Então, mais ou menos como acontece ali na metáfora, quando você pega a frase para ler literalmente, ela não faz muito sentido, ela fica meio esquisita. Então, ela é usada por falta de um termo apropriado. E apesar do termo catacrese ser meio esquisito, o uso dela no nosso dia a dia é muito comum mesmo. É tão comum que as pessoas costumam falar que ela é uma metáfora desgastada, porque ela ficou tão batida, tão cotidiana, que acaba esquecendo que ela é uma figura de linguagem. Então, por exemplo, quando eu digo embarcaram no avião sem medo de serem revistados, num primeiro momento, essa frase está ok, não tem por que ela tá aí. Só que quando eu pego literalmente para ler ela, embarcaram faz referência a no barco, a embarcaram em algum barco. Embarcaram não é originalmente para ser dito em um avião. Só que por falta de um termo apropriado, embarcaram pode ser considerado num avião, num ônibus. Então, o uso dela passou a ser muito corriqueiro. Outros exemplos do nosso dia a dia, dente de pente. Então, o dente, um pente não tem dente. Ele tem aquelas hastes que ajudam a pentear o cabelo, mas ele não tem dente. Outro exemplo, asa de xícara. A xícara ela tem uma alça ali, um suporte para segurar, mas não é uma asa. Só que ficou tão batido, tão corriqueiro no nosso dia a dia, que até mesmo quando você joga no Google, já consegue localizar. Então é uma coisa que já faz parte do nosso cotidiano. Uma figura de linguagem muito comum no nosso dia a dia é a metonímia, que é a substituição de uma palavra por outra com base em uma relação de lógica. Então é quando eu substituo a parte pelo todo, a marca pelo produto, o autor pela obra. Então alguns exemplos que eu trouxe são: meu filho adora Danone, amo ler Machado de Assis, a cruz salva. Aparentemente, essas frases também estão ok. Só que quando eu pego para ler literalmente, eu estou fazendo essa substituição por meio de uma lógica. Eu estou substituindo
Por exemplo, meu filho adora Danone, eu estou substituindo a marca pelo produto, porque Danone é um produto. Então, meu filho, ele adora iogurte, ele não adora Danone, ele adora iogurte. Eu substituí a marca Danone pelo produto iogurte. Amo ler Machado de Assis. Eu estou fazendo uma substituição de autor pela obra. Eu não amo ler Machado de Assis. Eu não pego o Machado, a pessoa Machado de Assis, e começo a abrir ele e ler. Eu pego a obra de Machado de Assis e leio. A cruz salva. Não é a cruz que salva. Eu estou trocando o símbolo pela coisa significada. A cruz, ela não salva. O que salva é a fé, a crença, a religião. Então, eu estou fazendo essa substituição por meio de uma lógica. Outro exemplo é uma campanha do Sedex de 2013, chamada Sinônimos, mas poderia também ser chamado de metonímia, porque ele faz essa correlação. Ele coloca, por exemplo, hastes flexíveis com pontas de algodão. Ninguém fala isso quando vai no mercado. Ninguém chega no mercado e fala, eu quero comprar hastes flexíveis com pontas de algodão. Fala, eu quero comprar um cotonete. Então, ele faz esse joguinho, chama de sinônimos, mas poderia muito bem chamar de metonímia. E aí embaixo tem o link, caso vocês queiram assistir. Antonomásia ou perífrase é a substituição de um nome ou de um ser por algum atributo que o tenha caracterizado ou consagrado. Então, eu faço a substituição desse nome, desse ser, por algo que o represente ou o identifique. Então, ao invés de falar Pelé, eu posso me referir a ele como rei do futebol, porque o futebol foi algo que o consagrou. Assim como Cidade de Luz, para me referir a Paris, o poetinha Vinícius de Moraes, rei das selvas Leão e poeta negro Cruz e Souza. Um macete interessante é pensar em perífrase como perímetro. Então, você faz uma volta para dizer aquele nome. Você não fala diretamente Pelé, você fala rei do futebol. Então, você está dando uma volta ao redor do nome. Então, pensar em perífrase como perímetro. Sinestesia nada mais é do que a mistura de sensações. Então, por exemplo, quando eu digo avista-se o grito das araras, eu estou misturando duas sensações. Avista-se, visual, grito, auditivo. Então, eu estou misturando a audição com o visual. Outros exemplos, o som doce da flauta. Som, audição, doce, paladar. O aroma áspero daquela flauta. Aroma, cheiro, né? Olfato. Áspero, o tato. Tem cheiro, a luz. Olfato, visão. Então, eu estou misturando as sensações. Uma curiosidade é que existem pessoas sinestetas. Essa foi uma matéria que o UOL fez essa semana passada. E se vocês tiverem curiosidade de entender como funciona, é bem bacana. É uma matéria bem interessante de ver, de ler. Então, é uma coisa que vou deixar aí de curiosidade, caso vocês tenham interesse. E outro exemplo também de pessoas sinestetas é um trechinho de um programa que acompanhava essas pessoas e mostra como elas são, como elas usam essa sinestesia, como elas lidam com elas. Então também é bem bacana, fica de dica caso vocês queiram entender melhor como funciona. Terminando o primeiro tipo, agora nós vamos para as figuras de linguagem de pensamento, que são figuras formadas a partir de elementos conotativos. Conotativos, relembrando, são usados de maneiras figuradas. Terminando o primeiro tipo, nós vamos agora para as figuras de linguagem de pensamento, que são figuras formadas a partir de elementos conotativos. Conotativos, relembrando, são elementos figurados, usados no seu sentido figurado. Então, aqui do lado também encontram-se os elementos, as figuras que nós vamos estudar. A antítese ela ocorre quando tem uma oposição de palavras ou ideias, é a aproximação de termos opostos. É uma figura de linguagem muito usada no Barroco, escola literária que a gente vai ver mais para frente, e um exemplo bem claro é claro e escuro, que são aproximação de termos opostos. E um outro exemplo que eu trouxe, que às vezes não fica tão nítido que é uma figura de linguagem, que é uma antítese, é essa música do Caetano Veloso. Então ele diz, onde queres revólver, sou coqueiro. De primeiro momento pode não fazer sentido que é uma antítese, mas quando você pega nas entrelinhas, você consegue ver essa aproximação de termos opostos. Então, onde queres revólver, sou coqueiro. Onde queres guerra, sou coqueiro, sou calmaria. Onde queres dinheiro, sou paixão. Então, onde queres ambição, onde tem aquela necessidade de ter os bens materiais, eu sou o sentimento. Então, de primeiro momento, às vezes pode não fazer tanto sentido
que é uma antítese, mas quando você pega pelas entrelinhas, você vê essa aproximação de termos opostos, essa oposição de palavras e ideias. Já o paradoxo, ele é a contradição nas ideias, e essas ideias têm os seus significados que se excluem mutuamente. Então, elas não podem coexistir no mesmo ambiente. Então, quando você pega literalmente a frase, ela não faz muito sentido. Aparentemente, ela fica sem lógica, é uma coisa muito absurda. Então, por exemplo, senhoras e senhores, trago boas novas. Eu vi a cara da morte e ela está viva. Eu vi a cara da morte e ela está viva. Se eu vi a cara da morte, não tem como ela estar viva. São dois termos que, quando você coloca, é uma contradição de ideias. Não é uma oposição, como acontece na antítese. É uma contradição. Não tem como uma coisa coexistir com a outra. Não tem como a morte estar viva. No outro exemplo de Vinícius de Moraes, que o amor seja infinito enquanto dure. Se é uma coisa infinita, não tem como ela ter um tempo de validade. Não tem como ela durar limitadamente. Então, se é infinito, deveria existir infinitamente. Então, não tem como ela acabar em um determinado momento. Então, são duas ideias que literalmente não fazem muito sentido. É uma afirmação sem lógica, é uma afirmação absurda. Então, é uma coisa que uma ideia exclui a outra. Ou é infinito, ou vai ter um tempo limitado. Então, é uma coisa que não coexiste simultaneamente. Então, trouxe aqui comparado a antítese com o paradoxo. É como mergulhar num rio e não molhar, disse Skank. Tristeza tem fim, felicidade sim. Tristeza não tem fim, felicidade sim, do Vinícius de Moraes. Então, é como mergulhar num rio e não se molhar. É um paradoxo, porque são duas ideias que se excluem. Eu não tenho como entrar no rio e não me molhar. Toda vez que eu for entrar no rio, eu vou me molhar. Para não me molhar, eu teria que não entrar no rio. Então, uma coisa tem que existir para a outra. Uma coisa tem que ser excluída para a outra existir. Não tem como as duas existirem simultaneamente. Tristeza não tem fim, felicidade sim. É uma antítese. Tristeza e felicidade estão ali como ideias opostas, como sentidos opostos. Então, as duas podem ali coexistir. Mas mergulhar no rio e não se molhar, não tem como as duas ali existirem simultaneamente. O eufemismo agora é aquela figura de linguagem usada com a finalidade de suavizar a mensagem para que ela fique mais agradável ou menos ofensiva. Então, é quando eu digo passar para outro plano, para não dizer que a pessoa morreu. É quando eu digo ele é desprovido de beleza, para não dizer que ele é feio. Ou revolução redentora, para não dizer ditadura militar. Só que tem que ficar muito atento que nem toda substituição é um eufemismo. Para ser um eufemismo, a mensagem ela tem que ter esse objetivo de ser mais agradável ou menos ofensiva. Não é toda substituição que é um eufemismo. A hipérbole, ela engrandece ou diminui exageradamente os fatos. Então, ela exagera intencionalmente com o objetivo de enfatizar. Então, por exemplo, chorei bilhões de vezes com a canseira, disse Augusto dos Anjos. Você pode ter chorado muito por estar cansado, mas você chorar bilhões de vezes é muito exagerado. Você está querendo enfatizar que você chorou muito, engrandecendo os fatos. Rios te correrão dos olhos se chorares. Você pode chorar muito, pode ter saído muitas lágrimas dos seus olhos, mas rios te correrão dos olhos também é uma forma de exagerar. E um exemplo de hipérbole no cotidiano, você faz tudo errado, caramba. A pessoa pode cometer erros com muita frequência, mas fazer tudo errado é meio complicado. Então, é um exemplo de hipérbole no nosso cotidiano. Ironia é uma frase com sentido contraditório que se pretende com o objetivo principal de gerar crítica e ou humor. Aqui eu trouxe um exemplo do Machado de Assis. Machado de Assis é um autor que usa muito ironia, que ele tem como característica a ironia nas suas obras. A gente vai ver isso mais pra frente quando for estudar realismo, mas aqui já vou deixar essa introdução, que é uma característica das obras dele. Então, quando ele diz Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis, na verdade, eu estou fazendo um sentido contraditório ao que ele pretende. Então, ele está dizendo que, na verdade, ela não amou. Se ela amou enquanto tinha dinheiro, na verdade, nunca houve amor. Então, a Marcela não amou ele. Ela amava o dinheiro que ele tinha, o dinheiro que ele proporcionava a ela. A personificação ou prosopopeia atribui características humanas a seres animais
e ou inanimados. Então, é atribuir toda ou qualquer característica humana a seres que não são humanos. Então, por exemplo, quando eu digo o cachorro sorriu, apesar de parecer que o cachorro está sorrindo, eu estou atribuindo uma característica humana a um ser que não é humano. Então, é uma personificação. Quando eu digo devagar as janelas olham, as janelas não têm olhos, as janelas não possuem visão. Então, novamente, eu estou atribuindo uma característica humana a uma coisa que não é humana. As paredes pareciam escutar as confissões. Paredes não possuem audição. Então, novamente, características humanas sendo atribuídas a seres não humanos. A gradação ou clímax é a intensificação que contribui para acentuar a ideia de forma crescente, que seria o clímax, ou decrescente, que seria o anticlímax. É uma sequência de ideias. Então, nesse exemplo do Gregório de Matos, ele diz: não aguardes que a maduridade te converta em flor esta beleza, em terra, em cinza, em pó, em sobra, em nada. Então, ele faz uma sequência, uma gradação de ideias para dizer que essa beleza, no fim, vai ser resumida em nada. Tem esse exemplo também, que eu retirei do livro do Poliedro, para representar o 11 de setembro. Então, pode ser uma forma de usar a gradação em alguma questão por meio de imagem. Então, ele vem numa sequência de ideias, o avião vem, o avião bate, o avião destrói a torre, cai e não sobra mais nada. Então, é uma forma, por meio de imagens, a ilustração da gradação. Apóstrofe nada mais é do que chamar uma pessoa, uma coisa ou algo de forma enfática. Então, por exemplo, quando eu digo: ó Deus, por que me deixastes nascer? Eu deveria ter morrido antes mesmo que alguém me visse. Ó Deus é uma apóstrofe. Eu estou chamando de forma enfática, eu estou querendo enfatizar. Ó Deus, então é uma apóstrofe. Finalizamos mais um tipo, agora vamos dar início à figura de linguagem de sintase ou construção, que dão maior expressividade ao significado geral da frase e geralmente é usada para enfatizar. Então, aqui do lado está o conteúdo que a gente vai ver nesse tópico. Elipse é uma omissão de um termo que não havia aparecido antes na oração e não compromete a compreensão do leitor. Então, no exemplo, sou ave de rapina, sou mulher e sou menina. O termo que foi suprimido foi o eu. Então, eu sou ave de rapina, eu sou mulher e eu sou menina. Você subentende que ali ela está falando eu, só que não está escrito. Então, não compromete a compreensão e não fica repetitivo. Então, é um procedimento estilístico que deve ser utilizado nas redações porque ele evita essa repetição. A zeugma, por outro lado, também é uma omissão, só que é uma omissão de uma palavra que já foi anteriormente expressa no contexto. Geralmente costuma ser o verbo. Então, no exemplo do Chico Buarque, ele diz: levou seu retrato, seu trapo, seu prato, que papel? Uma imagem de São Francisco e um bom disco de Noel. Então, levou, ele foi retratado no primeiro verso e suprimido nos demais. Então, para não ficar repetitivo, levou seu retrato, levou seu trapo, levou seu prato, ele suprimiu, disse só no primeiro verso, suprimiu nos demais, só que não comprometeu a compreensão. Dá para ter uma compreensão perfeitamente normal. E evitou a repetição, ficou mais conciso. A anáfora é uma repetição intencional de um termo no início de cada verso ou de cada frase. Então, nesse exemplo do Padre Antônio Vieira, ele diz: tudo cura o tempo, tudo faz esquecer, tudo gasta, tudo digere, tudo acaba. Então, o tudo foi repetido no início de cada oração. Polissíndeto ele é a repetição enfática e intencional de um conectivo visando enfatizar determinado aspecto, geralmente é o conectivo e. Então, nesse exemplo do Olavo Bilac, ele diz: trabalha, e teima, e lima, e sofre, e sua. Então, ele quer enfatizar que é um processo tão desgastoso, tão complicado, tão sofrido, que exige dedicação, que ele vai usando o e para enfatizar isso. Trabalha, e teima, e lima, e sofre, e sua, para enfatizar que esse é um processo que exige muito, né? Já o Eça de Queiroz, no exemplo dele, ele diz: tua irmã é carinhosa, e doce, e meiga, e casta, e consoladora. Então, ele está enfatizando as características dessa mulher, dessa pessoa. O assíndeto, ele omite o conectivo para dar uma sensação de movimento, de dinamicidade. Ele enumera mais ou menos as ações que geram essas sensações. Então, o Júlio César, quando ele diz vim, vi, venci, é um exemplo de assíndeto.
O anacoluto ele é uma mudança na construção sintática, porque o termo fica ali meio desconectado e ele não tem muita função, porque ele interrompe a sequência lógica do pensamento. Então, é quando o enunciador interrompe a oração principal para introduzir uma subordinada e não dá sequência à primeira oração. Então, é muito frequente na linguagem oral, porque o locutor ele dedica mais atenção ao pensamento do que à organização sintática. E aí fica aquela coisa interrompida. Então, no exemplo do Machado de Assis, que eu, se tenho nos olhos mal feridos pensamentos de vida formulados, são pensamentos idos e vividos. Que eu é o termo desconectado do resto da construção. Então, que eu poderia muito bem ser suprimido, que não interferiria no resto. Então, ele começou, não concluiu e já partiu para outra oração. Então, esse é um exemplo de anacoluto, quando você tem um termo desconectado porque interrompe a sequência lógica do pensamento. Hipérbato ou inversão, como o próprio nome diz, é a inversão da ordem direta. A ordem direta é essa que é sujeito, verbo e predicado, em algum verso, em algum texto. Então, é quando você redefine essas posições. Um exemplo muito claro, muito presente no nosso cotidiano de hipérbato é o nosso hino nacional. Nosso hino nacional, muita gente tem dificuldade de entender, muita gente tem dificuldade de compreender do que ele fala, justamente porque ele é cheio de inversão. Então, quando você canta "Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante", você fica perdido, você não entende direito o que está acontecendo, o que ele quis dizer, qual é a mensagem que ele quis passar. Quando você identifica o verbo, já começa a melhorar, porque aí você consegue redefinir a ordem direta. Então, você consegue colocar no sujeito, verbo e predicado. Então, você localiza o verbo e vai redefinindo a partir daí. Então, na ordem direta ficaria: as margens plácidas do Ipiranga ouviram um brado retumbante de um povo heróico, e o sol da liberdade brilhou em raios fúlgidos no céu da pátria nesse instante. Aí fica bem melhor de entender. Pleonasmo nada mais é do que uma repetição de ideia que já foi expressa anteriormente, sintática ou semanticamente, com o objetivo de reforçar a mensagem. Então, é o objetivo de dar ênfase na mensagem. Então, quando Machado de Assis diz "ficam estes olhos que a terra há de comer", ele está recorrendo ao pleonasmo. Porque se ele viu, é com os olhos, não tem como ele ver com a boca, por exemplo. Então, se ele viu, é com os olhos. Então, ele está recorrendo ao pleonasmo porque ele está repetindo uma ideia que já foi expressa. Só que tem que ficar muito atento que quando você não tem a intenção de conferir ênfase, é vício de linguagem e deve ser evitado. Vício de linguagem é, por exemplo, quando você diz subir para cima, descer para baixo, entrei para dentro. Esse é o tipo de pleonasmo que é caracterizado como vício de linguagem e não é muito bom para ser utilizado, não é muito adequado, não é correto ser utilizado numa redação, num texto, então não é uma coisa muito legal. Evitem o vício de linguagem. Na silepse, a concordância é realizada com a ideia e não com o termo. Então, quando tem "os brasileiros somos alegres", não é uma frase muito agradável de se ouvir, não é uma frase muito legal de se ler, mas é uma frase que utiliza da silepse, porque o termo somos, ele concorda com a ideia de nós. Então, quando se escreve "os brasileiros", a pessoa que escreveu a frase, ela se inclui como brasileiro. Então, nós somos muito alegres. Então, os brasileiros, nós somos muito alegres. O somos está concordando com a ideia de nós, que representa os brasileiros. Caminhando para o último tipo de figuras de linguagem, nós vamos explorar agora as figuras de linguagem de som, que são figuras constituídas a partir de parâmetros sonoros. Então, elas têm o objetivo de gerar musicalidade ou significado por meio de sons. Novamente, aqui do lado, os termos que nós vamos estudar. A literação ela é a repetição do mesmo som consonantal, ou seja, sons de consoante. É o que ajuda na musicalidade. Então, por exemplo, quando o seu Jorge canta "minha mina, minha amiga, minha namorada, minha gata, minha sina do meu condomínio, minha musa, minha vida, minha Mona Lisa, minha Vênus, minha deusa". Então, ele está repetindo o som consonantal do quê? Do M, que dá essa musicalidade. Quando você pega a música inteira, você vê que tem esse traço de facilidade musical que o M ele ajuda. Então, fica "minha mina, minha amiga, minha namorada". Então, ajuda na musicalidade. Então, a repetição do mesmo som consonantal. No caso aqui, do M. Em contrapartida, a assonância ela é a repetição do mesmo som vocálico, ou seja, sons de vogais. Então, quando Cecília Meirelles diz "com seu colar de coral, Carolina corre por entre as colunas da colina", ela
utiliza-se de assonância, porque ela repete o som do O, de uma vogal. Então, ela utiliza uma assonância no seu verso. A paronomásia, ela consiste no emprego de palavras semelhantes na sonoridade ou na grafia, mas que são diferentes ou opostas no sentido. Então, quando o padre Antônio Vieira diz, com tais premissas, ele sem dúvida leva-nos às primícias, é um exemplo de paronomásia, porque apesar de premissas e primícias serem semelhantes na sonoridade, elas não possuem o mesmo significado, são significados distintos. Onomatopeia nada mais é do que a reprodução de sons, seja sons da natureza, de animais ou objetos. Então, quando Vinícius de Moraes diz passa tempo, tic-tac, passa a hora, chega logo, tic-tac, vai-te embora. Ele quer representar através de tic-tac o som do relógio. Outros exemplos é dizer que a abelha zunia. Zunia, você quer representar aquele zzz da abelha. A andorinha estilidava. Não sei como uma andorinha estilida, então eu vou poupar vocês disso. E a chave tilintava enquanto ele andava. É aquele barulhinho de chave batendo no bolso. Fica tim, 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 tim. Aquele barulhinho de chaves, ele representa por meio de tilintavam. Agora a gente vai para a segunda parte da aula, que são as funções de linguagem, e entender um pouquinho o que são essas funções. Elas são os diversos trajes de que a linguagem se reveste de acordo com a intenção da mensagem que se quer transmitir. Tá, mas como assim? Essas funções, elas representam o uso da linguagem na construção do texto, de acordo com a intenção que nós temos para um determinado receptor dessa mensagem. Então, ela é a maneira com que cada indivíduo se expressa de acordo com o texto que ele quer e para quem ele quer mandar esse texto. Então, para isso, a gente precisa entender um pouquinho quem é o emissor, quem é o receptor, o que é a mensagem, o que é o canal de comunicação e o que é o código. Então, vamos começar a falar um pouquinho de quem é o emissor. O emissor, ele é o portador da mensagem, ele é quem transmite a mensagem, é quem vai passar um conteúdo, passar uma informação adiante, seja ele um indivíduo ou um grupo. Já o receptor é quem recebe essa mensagem, então é para quem eu destino a minha mensagem, quem eu destino as informações, novamente, seja ele um indivíduo ou um grupo. Já a mensagem, ela é o conteúdo das informações transmitidas, é o bloco de informações, é o bloco de conteúdos que eu quero que chegue ao meu receptor. O canal de comunicação é o meio que a mensagem vai percorrer, o caminho que a mensagem vai percorrer para que chegue ao meu receptor. Então, é a via de circulação das mensagens, seja ela por meio da voz, das ondas sonoras, do ouvido, da excitação luminosa e diversas outras maneiras. Então, é o caminho, o percurso que a mensagem faz até chegar ao receptor. E, por fim, o código, ele é o conjunto, a combinação de signos que compõem a mensagem, que compõem o bloco de informações. E esses signos, eles podem ser a língua portuguesa, o código Morse, o inglês, pode ser Braille. Então, são o conjunto de signos que vão compor essa mensagem para que chegue ao meu receptor. Nesse quadro, nós temos o esqueminha de como os tópicos vistos anteriormente convergem para que o receptor receba a mensagem de forma eficiente. E quando o foco da mensagem está em algum tópico específico, chamamos de função, que é o que abordaremos nessa parte da aula. Então, quando o foco da mensagem está no emissor, é a função emotiva. Quando o foco da mensagem está no receptor, é a função apelativa. Quando o foco está no referente, função referencial. E assim por diante. Então, a partir de agora, nós vamos esmiuçar, vamos entender um pouquinho o que são essas funções e como elas funcionam. A primeira função que nós vamos abordar, a função emotiva ou expressiva, é onde a mensagem fica centrada no próprio emissor. Então, vai expressar suas particularidades, suas paixões, seus sentimentos, seus pontos de vista. E tem como características principais a subjetividade, é próprio do eu, a visão intimista, porque é o íntimo de quem produz que está sendo ali exposto, a unilateralidade, porque parte do emissor para o receptor, e a preocupação com o eu. Então, essa função é muito presente em textos poéticos, porque o eu lírico está ali dando vazão aos seus sentimentos, em cartas de caráter pessoal, já que o narrador ele coloca seus juízos de valor e seus sentimentos acima de tudo, e em textos analíticos também, porque o crítico está ali dando a sua opinião sobre um objeto a ser discutido, sobre um objeto a ser analisado. E aqui nós temos uma propaganda da Nike como exemplo de uma função emotiva, onde ele diz: eu nasci pobre, fui criado sem pai, fui pedreiro, fui sorveteiro. Eu andava na rua e as pessoas mudavam de calçada. Eu me converti ao islamismo num país católico. Escolhi o salto triplo na terra do futebol. Eu podia ter desistido. Pare de arrumar desculpas.
Então, essa um exemplo de função emotiva, porque tem marcas pessoais de quem produz o texto. Então, ele conta um pouco da história dele, então, um pouco de como ele chegou até ali. Então, ele fala, me converti ao islamismo, fui pedreiro. Então, tem marcas pessoais da vida daquela pessoa que está produzindo o texto. Outro exemplo de onde é possível encontrar funções emotivas é no diário. No diário tem muita presente a função emotiva, porque a pessoa está ali colocando marcas pessoais do seu dia a dia, da sua rotina, dos seus sentimentos. Então, o diário também é um exemplo de marcas, de funções emotivas. Outro exemplo é antigamente os blogs, onde as pessoas colocavam suas opiniões, colocavam seus sentimentos, colocavam tudo aquilo que elas sentiam a respeito de um determinado assunto, de um determinado contexto. E hoje em dia nós podemos encontrar até mesmo no Instagram, que a maneira como você se posiciona, a sua imagem no mundo, também é uma forma de expor sua marca pessoal, suas características e tudo mais. Então o Instagram também é um exemplo de função emotiva. Outra função é a função apelativa ou conativa, onde a mensagem é carregada de interesse sobre o receptor. Então, o foco principal da mensagem é o receptor, que tenta, a mensagem tenta de alguma forma persuadir, conquistar, fazer com que o receptor seja influenciado a adquirir algo de interesse do emissor. Por isso é uma mensagem carregada de verbos no imperativo, uma mensagem que tenta convencer o receptor a algo, faz referência direta ao receptor. Então você encontra muito fácil essa função em propagandas, em sermões religiosos, em aulas argumentativas. Então, por exemplo, quando eu digo compre batom, é uma função apelativa, porque está tentando influenciar o receptor a adquirir um produto, no caso, o chocolate. A função poética é um caso em que a linguagem está centrada na mensagem, então o foco principal é na mensagem. Então tem como características o uso de linguagem figurada, então o uso da linguagem conotativa, de uma linguagem poética, afetiva, sugestiva e metafórica. Então ela preocupa-se muito com a estética, seja ela sonora ou visual. Então a presença dessa função é muito comum em poemas, romances, contos e algumas crônicas também que procuram atrair pela beleza estética. A função poética é um caso que a linguagem está centrada na mensagem, então tem como foco principal a mensagem. Por isso ela tem como características o uso de uma linguagem mais figurada, então de uma linguagem mais conotativa e metafórica. É muito poética, afetiva e sugestiva. Ela preocupa-se muito com a estética, seja ela sonora ou visual. Então a presença dessa função poética é muito encontrada em poemas, romances, contos e até mesmo algumas crônicas que procuram atrair pela estética e pela beleza. Então esse exemplo do Chico Buarque diz: levou os meus planos, meus pobres enganos, os meus 20 anos. Então, as marcas de rima, ritmo, verso e figura caracterizam como uma função poética. Esse outro exemplo do Milor Fernandes, ele diz: era um homem bem vestido, foi beber no botequim. Bebeu muito, bebeu tanto que saiu de lá assim. Esse recurso estético, ele representa uma função poética porque é uma coisa mais figurada, não é literal, é para representar o balançar da pessoa embriagada. Então é utilizado também como uma função poética. A função metalinguística, ela dá ênfase no próprio código. Então ela usa o código para se referir ao próprio código. Então, por exemplo, Machado de Assis é uma pessoa que tem como característica também utilização muito de metalinguagem nas suas obras. Então, quando ele diz tudo que contém no fim do outro capítulo foi obra de um instante. Então, o romance, ele comenta sobre sua própria arquitetura. Então, ele usa o próprio romance para falar do próprio romance. Esse outro exemplo do Van Gogh é um pintor que pinta, é um quadro de um pintor pintando um quadro. Também é um exemplo de metalinguagem. Em seguida, nós temos a função referencial, denotativa ou informativa. É uma função com foco no referente. Então, ele procura deixar o receptor informado, ciente dos fatos e ocorrências. Então, por isso, suas características principais é a objetividade, a ênfase na informação, no conhecimento e no esclarecimento, de acordo com uma visão universal. Então, não é baseado em achismos. E uma linguagem denotativa. Então, é aquela linguagem literal, aquela linguagem de significado de dicionário. Então, ela é frequentemente encontrada em livros didáticos e bulas de remédio, manuais de instruções e placas informativas. E como exemplo, tem essa propaganda do autoexame de mama, que ensina como se prevenir, como fazer o exame do toque e tudo mais. E é uma maneira de
fornecer informações ao receptor, por isso ela é caracterizada como uma função referencial, porque ela fornece informações, fornece conhecimento e esclarece o receptor que está lendo essa mensagem. Por fim, nós temos a função fática, que é centrada no canal de comunicação. Então, fático significa ruído, rumor. Então, a função fática, ela testa o canal de comunicação, testa para ver se não tem nada interferindo nesse canal. Então, ela tem o objetivo de instaurar ou manter o contato e avaliar o nível de entendimento. Então, quando alguém diz, olá, como vai? Está tentando estabelecer o primeiro contato, vendo se esse primeiro contato é possível, se não tem nenhuma interferência. Quando o emissor diz som, testando ao microfone, ele está tentando saber se o canal funciona, se ele está apto, se ele não tem nenhuma interferência para a comunicação. Então, essa é a função fática. Para finalizar, eu vou deixar esse texto para mostrar que as funções elas podem ser encontradas juntas, que elas não precisam estar numa caixinha, que elas podem interagir em um texto, então elas não tem problema se elas forem encontradas juntas, às vezes vai ter uma mais prevalente do que outras, mas não tem problema quando elas são encontradas juntas. Então, nesse texto, nós temos função emotiva, referencial e conativa. Função emotiva são os sentimentos do eu, que pode ser encontrado, por exemplo, quando ela diz: por princípio, odeio tudo que amo, ridicularizando sempre meus sentimentos. Então, a pessoa sente que os sentimentos dela não estão sendo valorizados como deveriam, estão sendo ridicularizados. Na função referencial, é o relato da situação que dá para ser notado quando ela diz: só hoje consegui a autorização da tua madre superiora para te escrever às escondidas de teus pais e meu marido. E por último, a função conativa, que são as perguntas feitas ao receptor. Quando ela diz, por exemplo, mas de ti que é feito, Mariana? Mariana seria o receptor nesse caso. Então a aula de hoje é isso. Como eu disse no começo, estou disponibilizando aí as páginas do livro do ESAG referentes ao conteúdo de hoje. Então, caso vocês queiram complementar alguma informação ou pegar algum outro exemplo, recomendo a leitura dessas páginas. E não se esqueçam de estudar a aula de hoje, fazer as listas de exercícios que eu vou disponibilizar no Drive. E qualquer dúvida, qualquer questionamento, qualquer ponta solta que tenha ficado da aula, façam anotações, tragam na monitoria ou mesmo me chamem no privado que a gente tenta resolver. É difícil esse formato de aula, tanto para vocês como para mim, mas é só uma fase, é só um momento. Em breve vai estar mais tranquilo. Então é isso, bons estudos e até breve.